Fala, torcedor Cruz Maltino, tô de volta aqui no canal Detetive Vascaínos pra gente analisar, né, avaliar como é que foi esse empate do Vasco contra o Curitiba lá no Couto Pereira, né? Resultado que deixa a equipe na 14ª colocação, né? E um resultado que não agradou em nada aos torcedores vascaínos. Mas antes de mais nada, aquela moral nesse trabalho aí. Deixe seu like no vídeo, compartilhe esse conteúdo e venha se juntar a nós nessa caminhada no YouTube. Bom, então vamos ao jogo, né? Vamos debater esse jogo que realmente irritou muitos torcedores vascaínos, né? O filme se repetiu de novo, o Vasco jogando com dois tempos distintos e sofrendo gols nos acréscimos, né? Primeiro tempo muito ruim, né? A equipe do Barbieri me pareceu uma equipe previsível, burocrática, né? Ao meu ver, faltou mais ousadia, mais coragem, né? Acreditar mais. O adversário estava totalmente fragilizado, né? Estava há cerca de 10 jogos sem vencer, né? Até então. Os jogadores envolvidos em polêmicas, chegou com várias mudanças, né? O time com vários desfalques, enfim, a atmosfera toda a favor do Vasco de voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos e o Vasco volta com um pontinho apenas, né? Isso mostra que faltou mais imposição ao time do Barbieri, né? O Barbieri deixou a equipe muito isolada, né? A construção ofensiva do Vasco deixou muito a desejar. O Vasco teve, né, no momento do jogo, nesse primeiro tempo, uma vantagem, né, na posse da bola, né, como apareceu na TV aí, a posse de bola do Vasco, mas era uma vantagem assim meio mentirosa, né, uma vantagem defensiva que o Vasco tocava para lá, tocava para cá, dava aqueles chuveirinhos, enfim, não foi efetivo. Foi uma coisa muito defensiva, né? E chegou uma determinada parte do jogo, né, nos 20 minutos finais mais ou menos, que o time não conseguia trocar passes. E numa cochilada da defesa, principalmente do zagueiro Robson, o jogador deles lá, o Zé Roberto, se antecipou e fez o gol. Tá na hora do Barbieri fazer mais variações para essa equipe, né? E essas variações, né, não só em termos de peças, mas como de esquema tático. No segundo tempo, o Vasco voltou totalmente mudado, como deveria ter atuado no primeiro tempo. Um futebol com uma imposição melhor, né? Jogando, tirando peças que não estavam produzindo, né? A tal trinca de volantes, né? Sacou o Rodrigo e o André, colocando o Figueiredo, depois entrou o Orediano, o Eric Marcos que fez o gol, enfim, deu mudou o panorama, né? Reverteu e muito esse quadro instável que o Vasco, né, parecia se caminhar para mais uma derrota. E além disso, o Curitiba, né, sentou na vantagem, né, por ter um time teoricamente mais fraco, limitado, vindo de uma sequência sem vencer. Obviamente o time se fechou, esperou o Vasco, né? O Vasco teve mais possibilidades também, né? Isso contribuiu para o Vasco se projetar mais na área do Curitiba. E numa dessas projeções acabou saindo o gol do Eric Marcos, né? Mais uma vez a base veio salvar o Vasco, né? Porque se depender das opções que a gente tem no banco, vai ser difícil. Eu volto a bater nessa tecla. O Vasco não tem um banco de reservas à altura para reverter jogos como esse. Já ficou provado, né? E agora vai ter o jogo contra o Santos aí, e o Barbieri vai ser obrigado a fazer mudanças, né? Muito pelo desfalque do Andrei Santos, né? Eu acredito, inclusive, que ele vai agora optar, né, pelo Figueiredo, ter a possibilidade do Orediano, enfim, é uma situação que o Barbieri não tem que pensar muito, tem que colocar a equipe mais ofensiva, porque já deu esse lance de ficar muito recuado. O Vasco está ficando com um futebol muito manjado pelos adversários. Foi o que aconteceu hoje contra o Curitiba, né? O Curitiba, sabendo que o Vasco está com essa dificuldade de propor o jogo, chamou o Vasco para sua área, né? E aí deu essa posse de bola, meio que mentirosa, e o Curitiba soube explorar os erros do Vasco, e num desses erros acabou saindo o gol. E aí, nesse segundo tempo, houve essa melhora, né? Um futebol com mais imposição, né? O Barbieri
resolveu mudar, dessa vez mexendo com peças mais corretas do que as outras vezes, né? Só não entendi por que no final ele sacou o artilheiro, né? Porque o meu modo de ver, num time que tem um artilheiro, né? Tem um atacante alto, que o Vasco estava naquela de chuveirinho tentando fazer o gol, tem que manter até o final. Então ele ali deu a ideia de que queria aquele resultado, estava satisfeito colocando o garoto Barros. Sei que vão bater nessa tecla de o Vasco está em construção, realmente, né? O Vasco é um time ainda a se evoluir, né? Mas o problema é que o Vasco só está jogando esse campeonato. Então tem tempo suficiente aí, né? Teve, né? Para treinar, para construir ideias novas, evoluir. E não está acontecendo, né? O Vasco está tendo um time muito previsível. Essa é a palavra certa, volto a dizer. O Vasco precisa ser mais ousado em determinados jogos, principalmente jogos como esse, né, de hoje contra o Curitiba, como é que foi o jogo aquele lá do Bahia em São Januário. São pontos preciosos que ficam para trás, né? O Vasco podia perfeitamente ter voltado de lá de Curitiba com 3 pontos, né? É aquele velho ditado de se contentar com pouco. Agora, óbvio, com as circunstâncias que foi o jogo fora, jogando muito mal, o empate até que saiu no lucro, né? Mas, obviamente, não era, por toda a atmosfera que se formou essa partida, o Vasco tinha que ter saído com essa vitória. Era meio que obrigação. Chega lá, né? O Curitiba amarga uma fase negativa na sua carreira, na sua história, e era questão de honra o Vasco sair de lá do Curitiba com 3 pontinhos na bagagem. Agora vem o Santos aí no próximo domingo, no Dia das Mães, e a gente espera, né, que o Barbieri tenha serenidade, né, serenidade para poder fazer variações na sua equipe, mudar o que for necessário, não colocar jogador por nome, colocar jogador que realmente tenha rendimento, possa acrescentar, né? E lembrando, para essa partida o Vasco não vai ter o Juan Cruz, o Carabarral no banco, porque são jogadores do Santos. Não tem o Marlon Gomes e o Andrei que vão estar com a seleção. Enfim, o Vasco já vai ter aí menos recursos num banco que já não era lá essas coisas. Então vão ter menos peças aí à disposição. E agora a gente vai esperar, as expectativas são essas. Que time que o Barbieri vai colocar em campo? Eu acredito que ele vai jogar ali com 2 volantes e talvez colocando o Figueiredo, né? Para que já fez essa função de atacar e recompor, né? Ali, até porque a entrada do Figueiredo hoje mostrou que o Vasco melhorou muito. Eu acredito nisso. Eu não sei se o Orediano seria o jogador para essa situação. Bom, mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Eu gostaria de saber qual foi o maior culpado desse empate do Vasco, né? E como você avalia esse empate aí, se foi frustrante mesmo sendo lá fora. E as suas expectativas para esse jogo contra o Santos no próximo domingo. Bom, galera, tô indo nessa. Hoje eu tô um pouquinho gripado, mas eu vim aqui interagir com vocês para a gente falar um pouquinho, né, do que foi esse Curitiba 1, Vasco 1. É isso aí, minha galera. Amanhã eu tô de volta com mais novidades do Vascão. Um grande abraço e até lá.